Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu sou o professor de vocês aqui hoje, né? Hoje nós vamos continuar aí a penúltima aula desse Aprender Sempre, né? Da situação de aprendizagem 4, aí nós estamos quase encerrando ele para essa última aula hoje. Para me acompanhar aí, como sempre, né? Ser o porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando. Professor Tony. Sou eu, professor Tony, de matemática. Hoje eu serei o seu porta-voz. Manda o nome do aluno, o seu nome também, professor. Às vezes a gente não consegue ler o seu nome também, o seu nome tem que ser falado também, o nome da escola e a cidade de onde está falando. Manda aí para a gente dar os devidos créditos e tornar essa aula mais especial ainda. Nem falar em especial, né, Jonas? É isso aí, hoje nós vamos falar de medidas excepcionais, isso mesmo. Essas medidas aí que geralmente nós não temos, né, basicamente como sistema internacional de medidas, né, como nós comentamos em aulas passadas, mas são medidas aí que nós usamos no dia a dia. No dia a dia, no cotidiano, né? Então eu utilizei esse termo aí para falar dessas medidas que nós temos no comum, que eu quero apresentar aí para vocês, que é o seguinte, ó, pode pôr na telinha? Então essas medidas excepcionais, como nós falamos, são as medidas, Tony, que basicamente uma receita lá nós temos, né? Algumas medidas, né, que são utilizadas no cotidiano não são padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, por exemplo, ó, uma xícara, uma colher de sopa, uma colher de chá, uma colher de café, né? Olha aí. E aí eu coloquei as medidas né, com base, né? Eu fui, inclusive, procurei em sites aí de receita o quanto isso compreende, né, em ml ali, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu for pegar lá uma xícara, eu tenho 250 ml, uma colher de sopa, eu tenho 15 ml, e uma colher de chá, 5 ml, e uma colher de café, 2 ml, Tony. Olha que legal, essas medidas são todas em ml, eu achei bacana isso. É, isso legal, mesmo. nunca tinha Porque parado todo pra mundo pensar acha nisso. que é só... Então, porque também, né, no caso ali, nós podemos ver, comentamos muito sobre isso, né, que o volume ele pode ser dado também aí como em litros e ml, né? Bacana, show de bola, muito bom. Então, e aí, como você toma aquele café, né? Quantas colheres de açúcar você utiliza, por exemplo? Ah, não muitas, acho que umas 18, eu acho. Caraca, é para ficar ligadão. Açúcar. Então, as medidas, né? Essas medidas não são usuais. E aí eu trouxe alguns padrões para a gente identificar, para tentar fazer algumas operações que nós fazemos no dia a dia. Com as medidas que não são, no caso aí, comuns, né? Como nós utilizamos, as não padrões, para tentar resolver isso. Aí eu trouxe uma ideia do seguinte, ó. Se fossem também em gramas, né? Então eu peguei uma ideia da xícara e da colher, Tony. Legal. Então a xícara, quando a gente pega lá, todo mundo acha que, usa lá 2 xícaras de farinha de trigo. Todo mundo acha que é a mesma medida, né? Nós utilizamos, como nós falamos ontem, um arredondamento, uma proximidade, né? Nós estimamos esses valores. Aí eu trouxe um padrão que mais ou menos nós falamos, que é o seguinte, ó. Então a farinha de trigo, ela tem 120 gramas, aí no caso, se for uma xícara. Se for uma colher de sopa, 7,5 gramas. Açúcar, o açúcar aí, né, no caso, eu tenho 175 gramas. E se for uma colher de sopa, eu tenho 12. O chocolate eu tenho 90 e a colher aí de sopa 6 gramas. E o arroz 200 gramas e a colher de sopa é 15 gramas. Lembrando, né, que essas medidas são diferentes, porque no caso esses alimentos, né, esses ingredientes, eles têm diferentes composições, né, Tony? Então eles têm diferente ali, a massa deles é diferente, né? Bacana. Tem toda uma relação aí física, digamos assim, química que envolve. Eu achei uma boa representação, porque normalmente as pessoas confundem, né, volume com massa e não tem nada a ver. Só para água que é 1 para 1, né? Isso. Né? Então 250 ml de água seria 250 gramas de água, né? Isso Mas mesmo. para os outros produtos não funciona assim. Não funciona igual. Então, por exemplo, Que uma legal. xícara de farinha de trigo é diferente de uma xícara de arroz. Olha aí que legal. É completamente diferente a massa, né? A massa que envolve ali, ele não tem a mesma relação.
Show. Curti muito. Beleza? Legal. Eu espero que vocês entendam. Então, o que nós vamos fazer aí ao longo dos exercícios, nós vamos ver aí ao longo dessas atividades algumas relações que envolvam, no caso, colher, a xícara e etc. Essas medidas aí que nós não usamos padrão, né? Essas medidas excepcionais que você usa no dia a dia, mas que não se tornam padrão. Bacana. Beleza? Top. Na primeira atividade, pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó. A Alice percebeu que uma colher de sopa cheia, então ela foi lá e pegou uma colher de sopa cheia, cabem 15 ml. Depois, ela ficou pensando quantas colheres de sopa, né, cheias equivalem então a 1 litro. Que resposta, né, no caso, você daria para a Alice? Aproximado, lembrando, ó, ela quer 1 litro e uma colher de sopa cheia é 15 ml. Como nós fizemos ontem. Quero um valor aproximado, alguma coisa ali próximo. Não precisa ser exato, né? Não precisa ser um valor ali fixo exato. Mas quantas colheres você acha que dá? Beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Voltamos aí com a participação dos estudantes e professores. Tivemos aí a participação da Escola Eduardo Souza Porto, lá de Fernão. O Marcos falou que são 66 colheres, né? Boa. As alunas Yasmin, do 7º C, da Escola PEI Olímpia Falsi, em Ibiúna, responderam aproximadamente 70 colheres. Tá falando de estimativa também, isso é muito bacana. Ideia, né? Olha só, o Edson Rontani, lá de Piracicaba, também indicando 66 colheres. Deixa eu ver quem mais aqui. A professora Adriana mandou aqui 60 colheres, daria 900 ml. Mais 6 colheres, 990 ml. Né? Ela fez uma aproximação muito bacana. A Peicoque Kitajima, lá de Registro, a aluna Alane Caroline, né, falando que são 70 colheres. Bacana. Ó, fica preocupada não, Alane, é isso mesmo, é aproximação. Então, alunos da escola Adla Feres em Carapicuíba disseram aproximadamente 67 colheres e continua subindo. Ó. Alunos da escola Maria Angélica lá de Guarulhos também respondendo 66. É sempre bom falar de Guarulhos que a gente fala pouquinho deles, né? É isso mesmo, gente. Parabéns aí pra vocês, foram ótimos. É isso aí. Para esse exercício, né, é muito importante a forma com que você tentou resolver, né? Essa ideia de como que você fez. Por quê? Para esse exercício, se você observar, a forma ali, o formato, eu vou apresentar uma resolução para vocês, que a resposta, lembrando, é um aproximado, não é exato, né? Eu vou mostrar a resolução exata aí para vocês, mas ele não tem ali uma forma, olha, faça desse modelo. Como que eu pensei?
eu pensei da seguinte forma, ó, na telinha de vocês vai estar o seguinte, ó, eu pensei assim, Tony, ó, 1 litro, 1000 ml. A gente já comentou sobre isso, né? Sim. Então, 1 litro é 1000 ml. Uma colher de sopa, no caso aí a cheia, como ela comentou, é 15 ml. Todo mundo sabe que a ideia é fazer a divisão. Sim. E aí que entra, né, o ponto como nós comentamos aí, o aproximado, né? Eu não vou ter uma resolução exata. Eu não tenho uma resolução exata. Ele tem uma dízima, mais para frente vocês vão ver, isso aí chama uma dízima periódica, né, Tony? Sim. Então ele vai dar 66,66666 e assim por diante. Então, por exemplo, o aproximado que tem aí, no caso que eu coloquei, então podemos concluir que aproximadamente pode ser 67 colheres de sopa cheia, que equivale a 1 litro, né? Mas, por exemplo, se tivesse numa receita, vamos falar lá, tá na receita lá, a moça lá no programa fazendo a receita, Sim. tudo bonitinho, aí ela fala para você, anote, nós vamos colocar 70 colheres. Beleza, é um aproximado. Legal. Por quê? Como você sabe garantir que a colher está cheia sempre, como ela não está cheia, esse aproximado varia muito, né? Sim, sim. A gente pode falar da merendeira na escola mesmo, Isso né? mesmo. A tia da cozinha. Que saudade de vocês, viu? Ó, digamos que ela tinha que colocar lá 66 colheres de suco na água para os alunos. E ela colocou 67. Será que faz diferença? Então não tem. É aproximado, Esses legal. aproximados não tem como. E é por isso, né, esses formatos que nós encontramos que vocês vão ver aí ao longo. Então você precisa fazer um aproximado. A ideia, obviamente, aí é tentar, como nós comentamos, um cálculo mental. Se você conseguiu aí fazer um cálculo mental. Então, por exemplo, pensar em, sei lá, 100 colheres, 1.500 ml, né? Então você poderia ter pensado que aí você sairia. Por que nós falamos isso, né? Nós estamos comentando muito nesse formato porque aparece questões que nem essa, né, Tony? Ó, pode pôr na telinha. Questões que nem essa, que tem alternativas. Sim, isso é então, importante. As alternativas fazem com que você faça até mais rápido, às vezes, aí o enunciado, por conta dessa aproximação em alguns casos, né? Sim. Então, na telinha está o seguinte, ó, tem assim, ó, uma jarra de suco possui capacidade, quando cheia, para servir 13 copos. Então, lá, 13 copos cheios, ela tem essa capacidade. Cada copo tem capacidade de 0,2 litros. Ou, se vocês quiserem, 200 ml, né? Olha Nós poderíamos aí. ter falado. A capacidade da jarra é. Então, aí eu tenho as alternativas. 1,3, 1,8, 2,6 ou 2,8 litros. O que você acha, né? Qual das alternativas aí você consegue chegar o mais próximo possível ou resposta exata, beleza? 2 minutinhos, a gente retorna. Bom trabalho.
Voltamos aí, não estamos sozinhos. Sabia que tem professor de educação física acompanhando essa aula? Boa! Olha aí, o professor Saulo falou que muito boa aula. Sou de educação física, estou acompanhando. Seja muito bem-vindo, é tudo nosso. Venha, meu Deus. Escola Estadual Ilho da Rocha de Cruzeiro, lá o aluno Miguel mandou pra gente a alternativa C. E também os alunos da Escola Campesina, lá de Osasco, da professora Selma. Um abração para você, professora Selma. Os alunos também indicando para a gente aí 2,6 litros. Boa, boa. Então, para essa relação, né, por isso que a gente comentou muito da estimativa, né, da forma com que a gente vai trabalhar. Só antes, vou até voltar aqui só para a gente comentar, né, Tony? Ah, sim, verdade. Pode pôr na telinha, eu que mudei, tá? Ó, tá vendo esses 15 ml, né? Que tá lá na página 107 do Aprender Sempre. Fui eu que alterei, né? Porque se eu olhar no material, ele tá 10, Tony. Menino rebelde. Mas tá 10 porque tá errado, né? Eu juro, pesquisei em vários sites aí, pesquisei em vários lugares, e a colher, no caso de sopa, ela é 15 ml. Sem falar que esse dado tornou o exercício mais interessante também, porque a gente está trabalhando com a ideia da estimativa, né? Isso aí. Então não ficaria uma conta exata muito mais legal. Isso aí, por isso que foi alterado esse valor, tá? Mas depois tente lá pegar o seu caderno, né, o seu material, faça com 10. Qual que seria a resposta? Tenta lá fazendo o seu material, beleza? Nessa resolução, Tony, que é a alternativa C, como a maioria respondeu aí no chat, né? Pode pôr na telinha. Eu fiz o seguinte, ó. Primeiro eu vou resolver, né? Vou montar a ideia para depois comentar algumas coisas. Então, por exemplo, ó, 0,2 litros, né, Tony? Se eu multiplicar simples, eu tenho ali, multiplicando pelos 13 copos, 2,6. Esse, digamos que é o caminho mais fácil ou talvez aí o mais matematicamente correto. Não sei se esse termo eu posso utilizar. Então, esse é um caminho que a gente pode fazer, beleza? Legal. Mas e se eu tivesse valores quebrados, como que eu faria? Eu montei uma outra ideia de resolução, que é o seguinte, ó. Eu fiz uma tabela, só para a gente entender o meu pensamento aí, como se eu fizesse esse pensamento mental, Tony. Legal. Então, eu tenho litros, mililitros e o copo. No caso, 0,2 litros, que é os 200 ml, é um copo. Show. Como ele foi lá colocado no enunciado. 0,4, se eu tiver 2 copos, eu só multipliquei por 2. Então, eu vou ter 400. Então, 200, eu fui para 400 ou 0,4. E aí, eu pulei 3. Beleza. Então, fui lá, multipliquei por 3, 0,6. E aí, eu cheguei em 10. Então, tá, 600 ml ou 0,6 está muito longe dos 13 copos, né? Se eu pensar ali, eu fiz dos 13 copos, aí eu fui para 10. 10 copos é o equivale, né, a 2 litros, Tony. Show. Então, 0,2, né, ou 2.000 ml ali, que é os 2 litros, eu vou somar só esses 2 copos, que é o copo, no caso, eu tenho 13, é a mesma coisa que eu somar 10 e 3. Então, Legal. eu vou somar ali os 2 litros e os 0,6 litros. Por isso que eu encontro 2,6 litros. Show de bola. Eu até pensaria diferente. Fala Ó, aí, como você pensaria? O 13 termina com 3. Fechado. E o 0,2 termina com 2. Ok. Quando eu faço 2 vezes 3, já dá 6. Nossa, já eliminou todas as Todas. outras A única alternativas. alternativa que daria certo é a C, que verdade. termina com 6. Boa Né? ideia. E dá pra usar bastantão, né? Boa ideia. Legal, legal. Também eu gostaria de comentar, ó, se você observar, quando você multiplicasse 10 copos pelo 0,2, né, os 200 ml, você teria 2 litros. Você também ali anularia duas questões, que é a A e a B, né, Tony? Sim, Então você verdade. ficaria, vamos pensar entre duas, a C e a D ali, você poderia cair. E aí você multiplicaria, né, os 3 copos faltantes ali, você poderia somar, né, 0,2 mais 0,2 mais 0,2 também. A forma... Show de bola. Só não pode errar a questão, né? Te dou um doce se você adivinhar quem está comentando aqui. Quem que tá aí? Quem é tá? o Serjão. Serjão tá com nós? Serjão da Escola Orlândia aí, a professora Patrícia Corrêa também. Boa. Parabéns pela explicação, Tony e Jonas. Obrigado. Boa, Vocês muito brilham obrigado também. mesmo. Então,
tente aí você fazer na forma com que vocês acharem mais simples, né? Tenta montar sempre o seu pensamento. Tenta você montar o seu jeito ali de resolver o problema, que às vezes ele se torna fácil para você, né? Sim, lembrando que macete não é mágica, tem uma lógica, né? Uma lógica matemática. É né? isso importante mesmo. saber. Vamos tentar então uma próxima, essa última questão aí, ó. Essa última questão tá assim, ó. Ana confecciona joias Olha. para uma loja no comércio do centro da cidade. Então, um dia ela recebeu uma encomenda de um anel que precisava ter diâmetro de 26 quilates. Olha. Então, ela precisava aí desse diâmetro com 26 quilates. Considerando que a confecção do anel, né, no caso, quando ela confecciona, desse diamante, desculpa, então, desse diamante, ela utiliza também 5,8 gramas de metal. Então, ela precisa de 26 do diamante, né, os 26 quilates, e 5,8 gramas desse metal. Qual será a massa total, no caso desse anel, sabendo que 1 quilate corresponde a 0,2 gramas? Então, ela tem lá o diamante e tem o anel. E ela quer saber, pesando esse anel, né, colocando lá, qual que é a massa total desse anel. Beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Então, olha só, o aluno Iago, da PEI Antônio Matarazzo, de Santa Bárbara, respondeu 11 gramas. Responderam também dessa forma as alunas Yasmin, do 7º C, da PEI Olímpia Falsa em Biúna, também a PEI Conceição da Costa Neve, do professor Fábio e Marcos, né? Tivemos também a PEI Coque Kitajima, de registro, respondendo corretamente, e os alunos Giovana Araújo, Flávio, Gabriela, Giovana Carvalho, Vitória e Felipe, da Escola Estadual Cidade Soinco 2, Guarulhos Sul, também respondendo 11 gramas. Boa, boa. Então aí uma medida, né, que não é usual, ela é excepcional. Sim. Que é o quilate, né, Tony? Então, Isso. Não, é utilizado na fornitura, né? Que é a arte de fazer joias, né? Isso mesmo. Olha Por isso que legal. ela é excepcional, né? Legal. Então essa medida aí que nós não temos no dia a dia, mas ela é sim utilizada. Na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que é o seguinte. Então aí eu peguei um anel e eu tenho que separar o que é a parte, né, do anel mesmo e essa parte do diamante. Então essa parte do anel tem 5,8 gramas, bem simples, não preciso converter em nada. Já o pedaço ali do anel, né, o pedaço do diamante, Tony, Sim. ele tem 0,2 gramas a cada quilate. Então é só multiplicar, né? Legal. Então 26 vezes 0,2, 5,2. Aí também entra as ideias do arredondamento, né? Você poderia ter multiplicado por 20, depois ter somado 6 e assim por diante. Legal. Beleza? Somando bem simples esses dois, né? 5,2 mais 5,8 eu tenho 11 gramas. Então 11 gramas é, no caso aí, a massa desse anel, contando tudo, né? Isso aí. O que é? A gente tenta não fazer a piada. Né? Ai, O pessoal mandou vai, aqui solta. que quilate é a medida mais utilizada pelos cães. É o Sistema Internacional dos Pets. Gente, É. isso é bom, né? É. Olha só. Quilate, né? É isso aí, É. tá certo. Boa Muito ideia. bom. Foi Pode não, pôr gente, na foi não. telinha para eles, diretor. Nós falamos sobre a habilidade aí do 7º ano, a habilidade 29, né?
que ela fala aí sobre reconhecer e elaborar situações, problemas que envolvam essas medidas de grandeza. E nós vimos aí alguns problemas envolvendo essas medidas. Hoje nós falamos sobre essas unidades excepcionais, né, que nós utilizamos no dia a dia, mas não faz parte do padrão. É isso aí. Beleza? Muito bom, muito bom. Vou pedir, então, pode subir na telinha para eles antes, só colocando. Avaliem nossa aula lá, coloca lá o que vocês acharam. Gostaram da aula? Fala lá, beleza, gostei da aula. Não gostou? Fala lá, Tony, não gostei de você latindo na aula, muito chato, e etc. E sigam nossas redes sociais, né? Aí, ó, Jonas Almeida 89 e pro.tony.mate, né? Sou eu. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, Tony. Até a próxima, Jonas. Valeu. Tchau, tchau, sétimo ano. Tchau, tchau. Um cheiro. Até a próxima.